sente a vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Comente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Comente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na Rádio Empreendedora, um espaço onde palavras não existem apenas para serem ouvidas, mas para despertarem algo dentro de você. Eu sou Edmilson Silva, Master Coach, terapeuta ressignificador e criador do Mente Flow 360. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. E antes de começarmos, eu quero que você respire um pouco mais devagar, porque talvez você tenha passado tempo demais tentando continuar forte, sem perceber o quanto está emocionalmente cansada por dentro. No programa anterior, nós falamos sobre procrastinação, mas não apenas sobre tarefas adiadas. Falamos sobre sonhos adiados, decisões adiadas, mudanças adiadas e principalmente sobre o quanto alguém pode começar a se afastar de si mesmo sem perceber. E talvez, depois daquela reflexão, uma pergunta tenha ficado ecoando dentro de você. Se eu sei o que preciso fazer, por que ainda travo? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque a verdade é que muitas pessoas não travam por preguiça, não travam por falta de inteligência e nem por falta de capacidade. Muitas vezes elas travam porque existe algo dentro delas tentando protegê-las emocionalmente. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de perceber. Às vezes, o mesmo comportamento que está limitando você hoje, um dia tentou proteger você de alguma dor, de alguma rejeição, de algum fracasso, de alguma experiência emocional que deixou marcas mais profundas do que você imaginava. Então, aos poucos, o cérebro aprende a evitar riscos, exposição, mudanças, tentativas e até oportunidades como forma de proteção emocional. O problema é que aquilo que começou como proteção, com o tempo, pode virar prisão. E quando isso acontece, você começa a sentir que existe uma luta constante dentro de você. Uma parte quer avançar, outra parte quer se proteger. Uma parte sonha, outra parte sente medo. Uma parte quer mudar de vida, outra parte
ainda está tentando sobreviver emocionalmente. E talvez essa seja exatamente a batalha silenciosa que você vem enfrentando. Então hoje eu quero te convidar para algo muito importante. Ao invés de apenas se cobrar, comece a tentar se compreender. Porque talvez o problema nunca tenha sido falta de motivação e ativação. Talvez o problema tenha sido excesso de dor emocional não organizada. Então desacelera, diminui as distrações e permita-se estar presente. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas sobre procrastinação. É sobre os mecanismos invisíveis que fazem alguém travar, mesmo desejando profundamente avançar. Agora sim, vem comigo para mais um episódio do Mente Flow 360. Reflexão. Aquilo que hoje limita você, talvez tenha começado como uma tentativa de proteção. Agora, eu quero que você imagine algo comigo. Nenhum ser humano acorda um dia e decide conscientemente: eu quero travar a minha vida. Eu quero me sabotar, eu quero viver adiando meus sonhos. Não. Quase sempre, aquilo que hoje limita você começou como uma tentativa de proteção emocional. E talvez seja essa uma das verdades mais importantes que você vai ouvir hoje. Porque durante muito tempo, você pode ter interpretado seus bloqueios apenas como fraqueza, insegurança, desorganização, falta de disciplina, ou falta de motivação e ativação. Mas muitas vezes, o que existe por trás disso é um cérebro tentando evitar sofrimento. E o problema é que o cérebro não diferencia muito bem perigo real de dor emocional antiga. Então, se em algum momento da sua vida você foi criticado demais, rejeitado, humilhado, abandonado emocionalmente, desacreditado, pressionado ou ferido por experiências marcantes, uma parte sua aprendeu a criar mecanismos de defesa. E esses mecanismos, no começo, parecem ajudar. Você evita se expor para não se decepcionar. Evita tentar para não fracassar. Evita começar para não lidar com a possibilidade de errar. Evita mudanças para não sentir insegurança novamente. Percebe o que acontece? O cérebro começa a associar movimento com ameaça emocional. E então nasce algo muito silencioso, o congelamento interno. Você quer agir, mas trava. Quer mudar, mas hesita. Quer avançar, mas sente um peso invisível segurando você. E isso vai criando uma confusão emocional muito grande, porque racionalmente você sabe o que precisa fazer, mas emocionalmente existe algo tentando impedir o movimento e talvez tenha passado anos brigando consigo, sem perceber que uma parte sua estava apenas tentando sobreviver emocionalmente. Agora pensa comigo, quantas vezes você chamou de preguiça algo que na verdade era medo? Quantas vezes você se julgou fraco, quando na verdade estava emocionalmente sobrecarregado? Quantas vezes você tentou se forçar a produzir sem perceber o quanto estava esgotado internamente? E isso é muito importante e importantíssimo. Quando você não entende a raiz emocional do comportamento, você começa a lutar contra si mesmo. E ninguém consegue sustentar transformação vivendo em guerra interna o tempo inteiro. Talvez seja exatamente por isso que você começa animado e depois trava. Cria planos, mas não sustenta. Sente culpa mesmo quando está cansado. Ou vive aquela sensação constante de estar devendo algo para si mesmo o tempo inteiro. Porque existe uma parte sua tentando crescer e outra parte tentando se proteger da dor de falhar novamente. E quando essas duas partes não forem compreendidas, o conflito continua. Mas hoje, talvez pela primeira vez, você esteja começando a perceber que o problema nunca foi apenas falta de força, tenha sido excesso de sobrevivência emocional. E quando alguém começa a entender isso, algo muito importante começa a acontecer. A culpa diminui e a consciência aumenta, porque uma coisa é se atacar o tempo inteiro, outra coisa completamente diferente é começar a se compreender com maturidade emocional. E talvez esse seja o primeiro passo real de transformação que você tanto procura. Reflexão.
Quem vive tentando se proteger o tempo inteiro acaba se afastando da própria vida. Existe uma coisa muito importante que poucas pessoas percebem: viver em estado constante de proteção emocional cansa. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa emocionalmente, porque quando alguém passa tempo demais tentando evitar dor, essa pessoa começa, sem perceber, a viver sempre em alerta, sempre pensando demais, sempre analisando demais, sempre tentando prever tudo para não sofrer novamente. E isso cria uma tensão silenciosa dentro da mente, uma sensação constante de que alguma coisa pode dar errado, algo precisa ser controlado, ou que relaxar demais pode ser perigoso. Então a pessoa continua funcionando, mas internamente nunca descansa de verdade. E talvez seja exatamente por isso que você sente o cansaço que o sono não resolve. Porque não é apenas cansaço físico, é desgaste emocional acumulado. É o peso de sustentar medo, autocobrança, insegurança, comparação e pensamentos que nunca desaceleram completamente. E aos poucos, a vida começa a perder presença. Você está nos lugares, mas nem sempre está inteiro. Conversa com pessoas, mas continua distante emocionalmente. Cumpre responsabilidades, mas sente que existe algo vazio aí dentro. Porque sobreviver emocionalmente o tempo inteiro faz a pessoa se desconectar da própria vida. E existe algo muito perigoso nisso. Quando alguém vive apenas tentando não sofrer, também começa a parar de viver plenamente. Percebe? A proteção que evitava a dor também começou a limitar experiências, movimentos, oportunidades e até relações. E talvez você esteja percebendo agora que o problema nunca foi apenas procrastinação. Talvez exista uma parte sua cansada de viver em estado constante de defesa. Cansada de pensar demais, sentir culpa demais, se cobrar demais e confiar de menos em si mesmo. Mas existe algo importante acontecendo aqui hoje. Você está começando a perceber isso com consciência, e consciência muda tudo. Porque quando você enxerga o padrão, você deixa de ser completamente controlado por ele. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a entender que não precisa continuar vivendo apenas para sobreviver emocionalmente. Reflexão: o que protege você do sofrimento também pode estar afastando você da vida. Agora eu quero que você perceba algo muito importante. Aquilo que protege você da dor também pode estar afastando você da vida que você gostaria de viver. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas emocionais que existem. Porque no começo, os mecanismos de defesa parecem ajudar. Você evita se expor e sofre menos. Evita criar expectativa e se decepciona menos, evita tentar e reduz o risco de fracassar. Mas aos poucos, essa proteção começa a crescer. E quando você percebe, não está apenas evitando sofrimento, está evitando mudanças, oportunidades, conexões, decisões e até experiências que poderiam transformar a sua vida. Percebe a profundidade disso? A pessoa continua respirando, mas emocionalmente começa a viver em modo de sobrevivência. E sobreviver não é o mesmo que viver. Sobreviver é apenas suportar os dias, funcionar no automático, evitar riscos o tempo inteiro e tentar manter tudo sob controle para não sofrer novamente. Mas viver exige algo diferente. Viver exige presença, exige coragem emocional, exige aceitar que nem tudo estará sob controle, nem toda tentativa dará certo e nem toda experiência virá sem desconforto. E talvez o que mais esteja cansando você hoje não seja a vida em si, talvez seja esforço constante de tentar se proteger de tudo, porque isso consome energia emocional, consome leveza, consome espontaneidade e aos poucos você começa a perceber que está sobrevivendo, mas não se sentindo verdadeiramente vivo. Agora pense comigo, quantas oportunidades você deixou passar tentando evitar insegurança? Quantas decisões adiou esperando confiança absoluta? Quantas vezes se escondeu emocionalmente tentando evitar a possibilidade de sofrer? Porque existe uma verdade importante aqui. Nenhuma proteção emocional excessiva vem sem custo. Toda muralha
que impede a dor de entrar, também impede muita coisa boa de alcançar você. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo que não quer mais apenas sobreviver emocionalmente. Você quer voltar a viver com presença. A partir deste momento, você será conduzido por uma travessia sonora inspirada no tema da próxima reflexão, quando você percebe que não precisa mais carregar tudo sozinho. Uma composição criada para desacelerar o excesso, acalmar o ruído interno e abrir espaço para uma nova forma de sentir. Se puder, feche os olhos por alguns instantes, respire sem pressa e permita que a música continue o processo, onde talvez as palavras precisem apenas silenciar. Você acorda cedo, já cansou por dentro, carrega esse peso, sem dizer o quanto. No espelho esse rosto, pedindo descanso, mas você segue forte, mesmo em pedaços. E eu sei, tem dias que doem, e eu sei, tem vozes que correm, mas olha pra mim, respira devagar. O que te prende aí não vai te definir. Você não precisa lutar contra si pra conseguir ir, pra conseguir ir. Você não precisa se ferir assim pra conseguir ir, pra conseguir ir. Deixa. Tem cicatriz antiga, falando alto demais. Tem medo na barriga e culpa no cais. Mas cada passo seu já rompeu a noite. Você não é prisão, você é ponte. Eu sei, tem dias que doem. Eu sei, tem vozes que corroem. Mas olha pra mim, não precisa provar. O seu coração também sabe chegar. Você não precisa lutar contra si pra conseguir ir, pra conseguir ir. Você não precisa se ferir assim pra conseguir ir, pra conseguir ir. Deixa ir. Se o mundo apertou, solta um pouco a mão. Nem toda batalha é sua missão. Tem força no passo, tem luz no chão. E o que te salva é a compaixão. Você não precisa lutar contra si pra conseguir ir, pra conseguir ir. Você não precisa se ferir assim pra conseguir ir, pra conseguir ir. Deixa ir. Deixa ir. Reflexão. Você não precisa continuar lutando contra si mesmo para conseguir avançar. Agora respira um pouco mais fundo, porque talvez exista algo importante que você precise entender nesse momento. Você não precisa continuar lutando contra si mesmo para conseguir avançar. E talvez isso pareça estranho no começo, porque muita gente aprendeu que mudança acontece através de pressão, cobrança, dureza e autocontrole externo. Mas existe um problema nisso. Ninguém consegue sustentar transformação vivendo em guerra interna o tempo inteiro. Porque quando você se ataca constantemente, até suas tentativas de mudança começam a nascer do medo. E mudanças construídas apenas na pressão normalmente não permanecem. Por isso, talvez você tenha vivido ciclos assim. Tenta mudar, se cobra demais, se desgasta emocionalmente
perde energia e depois sente culpa por não conseguir sustentar. Mas transformação emocional verdadeira não nasce da violência interna, nasce da consciência, nasce quando você começa a perceber o que sente, o que evita, o que ativa seus bloqueios, quais padrões emocionais ainda controlam suas decisões. Porque quando existe consciência, existe escolha, e escolha muda tudo. Você deixa de agir apenas no automático, deixa de viver reagindo o tempo inteiro e começa, aos poucos, a construir uma relação mais saudável consigo mesmo. Talvez seja exatamente isso que sua vida esteja pedindo agora. Menos guerra interna, menos excesso de cobrança, menos necessidade de perfeição e mais presença, mais verdade, mais maturidade emocional. Porque avançar não significa nunca sentir medo, nunca travar ou nunca se sentir inseguro. Avançar significa continuar caminhando mesmo sem controle absoluto de tudo. E isso é muito diferente. Porque a pessoa madura emocionalmente não é aquela que nunca sente desconforto, é aquela que aprende a não abandonar a si mesma por causa dele, percebe? Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava se consertar completamente, eliminar todas as inseguranças ou esperar confiança total para começar, mas talvez o que você realmente precisava era parar de transformar suas dificuldades em identidade. Você não é seus bloqueios, você não é seus medos, você não é seus momentos de paralisação. Tudo isso são experiências emocionais, não definições permanentes sobre quem você é. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você começa a respirar de forma diferente, porque finalmente percebe, não precisa continuar lutando contra si mesmo para merecer avançar. Talvez precise apenas se compreender melhor, desacelerar o excesso e reconstruir pequenas decisões conscientes com mais verdade e menos culpa. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, isso esteja começando a fazer sentido dentro de você. Reflexão. Quando você começa a se escolher novamente. Agora, eu quero que você fique comigo por mais alguns instantes, porque talvez exista algo muito importante acontecendo aí dentro nesse momento. Talvez você tenha passado tempo demais tentando suportar tudo sozinho, tentando parecer forte o tempo inteiro, tentando controlar dores que nunca conseguiu organizar emocionalmente e aos poucos foi se afastando de si. Mas hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo que não precisa continuar vivendo apenas em modo de sobrevivência, porque existe uma diferença muito grande entre apenas continuar os dias e realmente voltar a se sentir presente na própria vida. E talvez o que a sua vida esteja pedindo agora não seja perfeição, talvez esteja pedindo reconexão. Reconexão com sua verdade, sua clareza, sua direção e principalmente com a pessoa que você estava deixando para depois. Porque quando alguém passa muito tempo tentando apenas evitar dor, acaba esquecendo que também merece viver. Merece viver leveza, presença, crescimento, vínculos saudáveis e experiências que façam sentido de verdade. E talvez o primeiro grande passo da sua transformação não seja mudar tudo. Talvez seja apenas parar de se abandonar emocionalmente todos os dias. Porque pequenas decisões conscientes começam a reconstruir a confiança em si mesmo. E confiança emocional não nasce da perfeição, nasce da constância. Nasce quando você começa a perceber: eu posso voltar a confiar em mim, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas. E talvez essa seja a mudança mais importante de todas. Agora, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa reflexão falou com você, continue essa caminhada comigo através do @menteflow360 e também no @edmilsonsilva.oficial. E para você que deseja manter essa conexão diariamente, o Mente Flow 360 agora também está presente no Spotify e na Amazon Music através do programa Mente Flow 360 Pílulas
Clareza Mental. Reflexões diárias, profundas e objetivas em episódios de até 3 minutos para ajudar você a desenvolver clareza mental, consciência emocional, direção, presença e fortalecimento interno no meio da rotina. Porque às vezes uma única reflexão no momento certo pode mudar completamente a direção emocional de um dia inteiro. E se algum momento você sentir que precisa aprofundar esse processo, organizar emocionalmente sua mente e reconstruir sua direção com mais consciência, você também pode entrar em contato diretamente comigo. WhatsApp 011 976737623, e-mail menteflow360@gmail.com. Eu sou Edmilson Silva e foi uma honra caminhar com você em mais um episódio do Menteflow 360. Menteflow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta a sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol, na estrada do saber sob o mesmo sol. Menteflow 360, expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves. Terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta. No horizonte amplo, a visão completa. Menteflow 360, expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Menteflow 360, expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.